Bem-vindos ao primeiro de muitos encontros do nosso bate-papo de mulher. Serão muitos encontros para a gente conversar sobre saúde, saúde feminina, saúde dos filhos, saúde da família, saúde da gestação. E hoje tô aqui com meu mate pronto, esperando a minha convidada especial, pra gente bater um papo sobre menopausa. Essa ideia surgiu, na verdade, ano passado ainda, né? E a minha inspiração foram as minhas seguidoras. Por quê? As minhas seguidoras sempre tiveram muitas dúvidas sobre climatério, menopausa. Então, essa ideia surgiu para quê? Pra gente levar informação para o maior número de mulheres possível, né? Esse é um assunto sempre muito polêmico. A mulher tem muita dúvida. Será que eu tô em menopausa? Que fase que eu tô do climatério, né? Então, hoje, eu convidei a doutora Amanda Nunes para participar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite! Reunidas nesse bate-papo, eu estava ouvindo, me atualizando um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Obrigada pelo convite. E melhor para estrear, né, esse meu programa que uma mulher que, como eu, passou por muita coisa aí. A gente vai contar tudo para vocês hoje, né, Amanda? Eu sempre falo, nada eu e a sentir na pele, né? Eu e a Adi temos vários pontos em comum, né, Adi? A gente conversando foi entendendo como a gente já tem uma conexão ali em relação a filhos, enfim, a todas essas questões femininas também. Então vai ser muito legal conversar sobre isso com você. Começando por aí, né? Que a mulher moderna hoje bem pesada, né? Tempo, né? Assim, a gente tem que fazer tudo, se organizar em casa, organizar com os filhos, organizar trabalho. Então, por isso que nossos hormônios têm que estar aí sempre bem alinhados, né? Para dar conta. Bem alinhados e equilibrados, Amanda. E a gente tem uma coisa muito, assim, particular em comum, porque nós duas, depois de uma conversa que a gente teve aí, nós tivemos menopausa química, né? Então a gente nem imagina, muitas vezes a gente está atendendo uma paciente ou a mulherada de casa aí, nem imagina que uma jovem de 16 anos pode estar em menopausa. E eu até brinquei pra mas a gente vai falar de um assunto que a gente não conhece ainda. Aí ela falou, lógico que a gente conhece. Como não, né? Tomando as medidas. O anticoncepcional durante por 15 anos de anticoncepcional, que faz esse bloqueio hormonal. Então, realmente é uma menopausa induzida, né? E além daquele período pós-gestação, que também é uma queda bem brusca né? Muita mulher pós-parto, sem tanta depressão. Foi o momento que eu conheci vocês, que eu conheci o Dr. Marco, e que ele olhou pra mim e falou, você está em menopausa. Eu falei, como assim, né? Aí, olha os seus exames. E realmente era compatível a uma mulher que já estava ali no climatério, né? Infelizmente. Então, eu acho bacana, doutora Amanda, a gente falar um pouquinho do que é a menopausa. Contextualizar um pouquinho, né? A gente sabe que fisiologicamente nosso corpo ele tem um tempo de vida que tudo vai se esgotando. É como se o combustível estivesse ali em um momento já final. E a última menstruação é marcada pela menopausa. Então, menopausa, na realidade, é o último período menstrual. A mulher fica por pelo menos 12 meses sem a menstruação, sem nenhum ciclo de menstruação. Então, e aí isso se estende aí, varia muito a idade que isso acontece, né? Hoje as mulheres estão entrando precocemente na menopausa. Isso aí. A gente fala que antes dos 40, né, seria considerado uma menopausa precoce, né? Mas hoje eu vejo, eu tô com 40. E não vai entrar em menopausa tão cedo. Eu vejo que antes dos 45 e não vai entrar em menopausa tão cedo. Não, então antes dos 45 é muito precoce. Hoje a gente sabe, né, com o equilíbrio hormonal a gente consegue adiar isso, né? E eu quero adiar a minha, com certeza, né? Porque eu já experimentei essa menopausa química e não é nada. Então ali a partir dos 45 anos, e dos 40 aos 50 anos, fisiologicamente o organismo já tende a uma diminuição dos hormônios esteroidais e da testosterona também, que é um andrógeno, né?
Então, essa capacidade folículo ovariano, ele já entra ali na reserva. E a gente fala em uma atresia ovariana, né, Dri? E essa atresia já não tem uma produção. Isso. É quando os nossos ovários começam a perder. Começam a atrofiar, né? E a gente sabe que isso também é importante para a produção hormonal. E com sintomas. Né? E aí que a gente julga muito a menopausa é coisa de mulher mais velha. Né? E não é. Né? Uma menopausa natural, que seria dos 45, 55 anos, né? O que seria mais natural, mais comum. E hoje a gente sabe que isso não acontece mais. Estilo de vida, estresse, mulher moderna, como você tem um desgaste maior. De Medicações também induzem a menopausa precoce. A menopausa, né? Que foi o que aconteceu com a gente, né? Então, tem 3 tipos de menopausa. A menopausa natural, que é essa falência ovariana, né? A menopausa cirúrgica, porque muita mulher é submetida à esterectomia total, então a mulher perde os ovários, né? E aí, consequentemente, ela já entra em menopausa, né? Então, essas 2 situações. E que acontece em jovens, que aconteceu com nós duas, que é a menopausa química, por causa do anticoncepcional. Ou quem coloca o DIU hormonal também, né? Os implantes hormonais, que estão super em alta hoje. A mulherada não é informada disso, que os implantes hormonais, eles vão levar essa mulher a uma menopausa química. E ela vai começar a experimentar todos os sintomas da menopausa. Lembro da aula que eu dei lá em Portugal, que eu mostrei aquele gráfico, né? Então, a mulher é um ciclo. A mulher tem uma transformação durante a vida que é cíclica, né? A mulher, ela é a lua em forma de mulher. Eu falo que a gente tem a lua no nosso organismo. Então, na menarca, a nossa primeira menstruação, começa esse ciclo reprodutivo, a nossa fase reprodutiva. Esses folículos ovarianos aí trabalhando, liberando o óvulo para ter fecundação, não tendo a fecundação, menstruação. Então, isso ele acontece como uma alquimia, né? Um maestro perfeito, que são esses hormônios, que vão maestrando esse ciclo, a produção da progesterona, do LH, FSH. E quando você usa uma pílula um anticoncepcional, uma pílula contraceptiva, você faz um bloqueio nesse ciclo que fica aquela linha reta, né? Eu mostrei esse gráfico. Esse gráfico Foi muito bacana esse gráfico. A mudança dos hormônios e como isso acontece no organismo naturalmente quando você introduz um hormônio sintético, né? Você faz um bloqueio ali e aquilo fica uma linha totalmente reta e aquela mulher também não sabe quando está na oscilação do humor, de um período menstrual, não tem mais aquela libido. Então, isso realmente é uma indução à menopausa química, né? Então, a gente experimenta jovem, e hoje as meninas cada vez mais jovens estão tomando anticoncepcional, né? As meninas de 12, 13 anos, muitas vezes está colocando um DIU menorzinho, já velho, né? Que é um pouco menorzinho e tal, né? E essas mães que levam essas meninas para colocar esse dispositivo intrauterino não têm a noção de que estão induzindo menopausa precoce nas suas filhas. A gente entende o desespero de mãe, de uma menina que menstrua cedo, que vai entrar fertilidade, né, na vida sexual mais cedo, então essa preocupação realmente existe, né? Mas eu acho que falta informação para essas mães, também, por parte dos profissionais, né, dos efeitos colaterais que isso vai causar no corpo das meninas. Então, as meninas com 15, 16 anos estão experimentando muitos sintomas de senhoras em menopausa, de mulheres mais velhas em menopausa. Menopausadas há 10 anos. Várias outras doenças, né, Adri? Tromboembolismo, né, até a obesidade, todas as questões ali que são relacionadas ao metabolismo dessa mulher. Porque altera completamente o metabolismo. Da fisiologia natural. O curso natural do organismo da mulher, do ser humano, né? Está sendo muito alterado pela química dos sintéticos e das medicações. Então, as meninas que já também estão entrando numa menarca precoce, com a menstruação um pouquinho
antes do tempo, já estão, né, induzindo isso também, todas as questões hormonais ali que envolvem a primeira infância, né? Então, bom, mas falando da menopausa mesmo, Adi, o que você acha interessante da gente correlacionar também em relação aos hormônios bioidênticos? Então, assim, a gente está falando dos sintéticos. Os sintéticos são anticoncepcionais, a reposição, né, injetável, a reposição oral. Injetável, de análogos, né? Que são drogas, não são hormônios, né? O anticoncepcional, ele não é hormônio, ele é uma droga, né? Ele é parecido, mas não é igual. Então, se ele não é igual, ele vai causar muitos efeitos colaterais no meu corpo. E tá na bula de tudo isso, só que a gente não lê a bula. Então, isso que você chamou, isso que você está chamando a atenção é muito importante, porque as mulheres até pouco tempo, o que elas tinham para fazer reposição hormonal? Né? Análogos hormonais, conjugados equinos, né? E isso leva a uma série de outras doenças, né, Adi? Né? Então ainda existe substância incompatível a longo prazo, principalmente, porque não é biologicamente idêntico, bioidêntico, né? Idêntico ao que o corpo produz, né? Então é muito triste quando a menina, né, tão jovem, começa a fazer uso dessas drogas. Por isso que hoje tem muita menina com um sintoma muito clássico da menopausa, que é a depressão, né, Amanda? A gente estava conversando que hoje, né, conversando com a Amanda hoje, ela disse, olha, o que eu mais estou atendendo, né, que a Amanda é uma médica integrativa, né? Então, o que ela mais está atendendo é mulheres menopausadas, buscando socorro. E muitos jovens, sabe, Adi, que querem ter vida sexual, que estão buscando, sabe, voltar a atividade até na disposição, voltar à atividade sexual, voltar na atividade da disposição, ter saúde. E elas falam, poxa, eu tô nova, eu tô com cabeça jovem ainda e meu corpo não tá mais respondendo a isso. E aí eu pergunto o histórico, né? Então a galera jovem, principalmente, está desesperada porque tá todo mundo tomando antidepressivo. Eu moro numa cidade pequena aqui. Então aqui a gente conhece, todo mundo se conhece. Então, gente, é assim, absurdamente. Você não tem ideia de quantos jovens aqui na minha cidade, de 6 mil habitantes, que é Progresso, tomando antidepressivo. E isso é muito triste. Então, a depressão é um sintoma clássico da menopausa, né, Amanda? E que o jovem acaba experimentando. E eu tava assim. Não sei se você também estava, mas eu falava que eu não me encontrava depressiva quando eu estava com menopausa excepcional. E quando você interrompe, tem aquele período inicial de adaptação, né? Lógico, que usou a medicação como qualquer outra, até a questão da dependência química que isso gera. Então você tira um hormônio, teu corpo muda, a pele muda, o humor muda. Mas na hora que começa a estabilizar, o seu ciclo começa a voltar, você fala, cara, me encontrei, eu sou assim, eu entendo porque que às vezes eu fico triste, às vezes eu tô mais alegre, às vezes, né, eu sinto um pouco mais de desconforto, ou às vezes estou mais lubrificada, né? Quando você tá fértil, você sente que você tem aquela vontade, aquele desejo sexual diferente, que a fertilidade, nosso corpo é muito inteligente, né? Então você se conhecer o seu ciclo. É aquele período que a mulher fica gente boa, né? Que é o período fértil. Aquela semana fica tudo bem, né? Eu acho que alguém falou que o áudio tá difícil. O áudio tá legal aí, gente? Ou tá ruim? Fala pra gente aí se o áudio tá bom. Aqui alguma coisa. Bom, se alguém puder dar um... Porque a mulher é mulher de fase, é aquela música, né? A gente é cíclica, né? A gente varia muito durante o nosso ciclo, né? Que vai do primeiro dia da menstruação, né? Até o último dia do ciclo, que é o primeiro dia da próxima menstruação. A gente oscila demais, né? Os hormônios, por isso que é um balanço hormonal, né? Então a gente tem altos e baixos de muitos hormônios. Quando a mulher toma anticoncepcional muito cedo, é como você falou, né? Ela perde essa variação que é tão importante para o nosso corpo, né? Na produção influencia inúmeros outros hormônios que regulam todo o nosso metabolismo, né? Então, a mulher experimenta a menopausa muito cedo. Hoje, qual a mulher que não toma anticoncepcional? Só quem está na saúde integrativa.
Todo mundo ou faz injetável, usa adesivo, né? Ou tem um dispositivo intrauterino, né? Algum método contraceptivo hormonal, geralmente, né? Então, a mulher experimenta esses sintomas da menopausa. Na odontologia, mano, o que a gente mais percebe nas mulheres menopausadas? Tá? A alteração da salivação, xerostomia, boca seca. E isso traz muitos sintomas, tá? A litose. Nossa, eu não tinha mau hálito, agora eu tenho. Né? Eu tô com lesões de cárie, eu nunca tive cárie, agora eu tô com cárie. Eu tô com a minha gengiva caindo, tô com perióstase, a gente observa isso. Uma facilidade. E como eu tô relacionando agora, né, como aprendi muito com vocês também, eu falei, tem tudo a ver, calma. Ela não perdi um dente, não imaginava que eu tava com essa perda óssea tão significante, assim, para um dente não tá mais ali, né? Então, tudo faz. Sangramento gengival, que era que eu tinha. Eu disse, gente, mas eu sou dentista. O mínimo que eu posso saber é fazer uma boa higiene bucal. Por que eu tô com a gengiva sensível e sangrando? Né? E era o anticoncepcional que eu tava tomando, tava colocando em menopausa. Né? Então, na odontologia, a gente começa a perceber muitos sintomas até de uma menopausa precoce. A mulher ainda está tendo período menstrual, mas ela já está começando a entrar na menopausa, né? Ela já está no período perimenopausa. E a gente identifica isso na boca, né? Aquela mulher começa a fazer bruxismo, né? Começa a ter dores articulares, aí começa vai para cervical, tem dor cervical, né? Isso tudo está relacionado com esse desequilíbrio, esse desbalanço hormonal, né? Então tem muitos sintomas que às vezes a mulher não entende o que está acontecendo com o corpo e são os sinais de que a menopausa está chegando, esse período está chegando, né? Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses sinais que a gente pode identificar, opa, então, tá chegando. Assim, a gente, nos estudos aqui, que eu até dei uma pesquisada para ver quantos anos a mulher começa a demonstrar essa... E como tem uma variação, cada organismo é único, né? É difícil a gente falar que com o seu organismo vai ser assim. Mas ali, a partir dos 40, 45 anos, o corpo já começa a mostrar essas oscilações hormonais, principalmente com os sintomas vasomotores, que são os fogachos, calorões. Então, do nada vem uma onda de calor que sobe o tronco, vem para a região da face. Então, esse é um dos principais sintomas que a mulher nota, já tem um alerta assim que tem alguma coisa errada, o corpo não está conseguindo controlar esse calor, né? Então, esses são os fogachos. A irritabilidade, nossa, sempre fui muito tranquila, agora qualquer coisa me irrita com muita facilidade, tenho muita oscilação de humor, então às vezes estou feliz, às vezes estou muito triste. Então, quando tem essas oscilações de humor, a gente tem que pensar em saúde hormonal, entender como estão esses níveis hormonais, né? Além da depressão, da insônia também, as mulheres já começam a dormir super bem. Agora eu não durmo, agora eu deito na cama, não consigo dormir. Então, tem que ficar de olho e atenta. A partir dos 40 anos, entender esses sinais que o corpo está mostrando, né? E buscar essas alternativas, as reais alternativas, né? Que a gente tem aí através dos hormônios bioidênticos, de contrarregular esse processo fisiológico e deixar o teu envelhecimento um envelhecimento mais saudável, com mais qualidade de vida, mais natural, sem tantos sintomas, né? Então, o que a gente faz é segurar um pouco esse organismo para que ele não tenha esse declínio significativo e entre aí nessa bola de neve de sintomas, de diagnósticos, né? Como você falou, vai aparecendo vários diagnósticos, aí tem bruxismo, aí tem insônia, e vai tratando ali só os sintomas e não a causa, né? Medicações e medicações. A odontologia e a medicina fala muito de prevenção, mas está muito curativo ainda, né? Está muito sintomático. Se pensa só em tratar os sintomas, né? E assim, não se fala em preparar o corpo, porque eu acho que a mulher, falando como mulher, eu preciso preparar meu corpo, porque eu vou chegar nessa fase. Mas eu preciso chegar bem. Não precisa chegar que já tem esse declínio, já tem então, sintomas assim tão agravados, né? E tem mulheres que são orientadas a ficar tomando anticoncepcional nesse período.
Muitas vezes a mulher já entrou em menopausa e é orientada a continuar tomando o anticoncepcional. Isso aconteceu com a minha irmã, eu posso te falar que aconteceu com a minha irmã. Eu falava, para de tomar isso, pelo amor de Deus. E eu nem estava ainda nesse mundo hormonal, né? E ela continuou tomando de ano 35, quer dizer, ela já estava, porque ela tomava contínuo, né? Porque a orientada ela não menstruar, porque ela tinha ovário policístico. Então ela entrou em menopausa tomando droga. Uma pergunta, Abi, a sua indicação do anticoncepcional foi também ovário policístico ou foi? Eu também. Foi, claro. Então, foi. Eu na primeira menstruação. Minha primeira menstruação. Imagina. Minha primeira menstruação já foi laudada através só do ultrassom, porque eu não tinha, assim, a clínica da síndrome do ovário policístico. Eu só tinha a imagem de ovário policístico. Né? Só era imagem. Eu também. E aí, anticoncepcional é o tratamento. E eu vou questionar o que o médico falou? Minha mãe também vai questionar? Não, anticoncepcional. Passei por Diane, por Yas, Yasmin, acho que eu já usei todos que existem na farmácia. Porque às vezes não me adaptava. Tamo junto. Eu fui parar no Cerazete. O Cerazete que era super seguro para quem tá amamentando, né? Então eu comecei também Diane, Yas, Yasmin e fui cair no Cerazete. Não, ontem eu atendi uma paciente que 55 anos com DIU hormonal. E eu falei, poxa, vamos tentar uma alternativa diferente. Mas a ginecologista indica o DIU hormonal. Então é muito difícil a gente, né, ir contra um diagnóstico, uma prescrição médica. Então a gente dá um caminho, né? Fala sobre isso. Então é para esclarecer mesmo as mulheres, não é? Contra, é mostrar que tem outras opções, né? Melhor. Para entender o próprio corpo também, porque talvez ela já esteja em menopausa, né? Tá 20 anos. Não sabe, né? Se você está tomando anticoncepcional contínuo, já tem menopausa química e pode ser que, né, você já teve falência ovariana e nem vai menstruar mais, né? Então, como é que você vai saber? Só que é difícil tirar. Eles colocam um dispositivo intrauterino e depois a remoção não é tão simples também, né? E isso também as mulheres não são informadas. Então, eu já tive vários problemas com pacientes que pediram para o seu médico para retirar e que tiveram que passar por procedimentos mais invasivos para conseguir, né? O mesmo acontece com os implantes hormonais. Quando a paciente chega para mim com um monte de sintomas, né, orofaciais, envelhecimento da pele é um deles, envelhece muito a pele. Né? A minha rejuvenesceu uns 10 anos só de interromper. Estamos na mesma idade, praticamente, assim, né? Fisiológica. Olha, eu me sinto com 18, viu? Não quer dormir, não quer nada. Essa mulher não dorme, tá? Eu preciso dormir. Eu era mais nova. Tá errado, tá errado. A minha vida é doida, então. Então, muitas vezes essa mulher chega para mim com um monte de sintomas, né? E a gente orienta, olha, né? Faça os exames, olha, você tá com desbalanço dos seus hormônios, né? Então, assim, os hormônios esteroides, principalmente, que são, né, a base de todo o nosso sistema fisiológico, são os mais afetados, né? Pela menopausa, qualquer uma delas, né? Natural, a química ou a cirúrgica. Né? E se os hormônios esteroides estão desequilibrados, todos os outros também estarão. Aí a mulher entra em resistência insulínica, muitos casos de diabetes, obesidade, de hipertensão, obesidade. Então a mulher entra em menopausa, ela já começa a ter retenção de líquido, né? Começa a perder músculo, perder osso, massa óssea e a ganhar mais gordura corporal, que é inflamatória. E aí começa, como você falou, uma bola de neve, né? Diversas outras doenças crônicas. Porque tá faltando o maior o maior anti-inflamatório do nosso organismo, que são os hormônios esteroidais. Então a falta deles induz um organismo muito mais inflamado, um sistema muito mais fragilizado também. O sistema vascular também da mulher pós-menopausa né, começam a aparecer as varizes, os vasinhos e aqueles edemas. Né? Então, como os hormônios esteroidais sustentam nossa fisiologia. Isso é o marco quando você percebe todas essas alterações em vários sistemas. Né? Então, quando está tendo alterações em vários sistemas,
é porque a falta é no organismo todo. Não é só ali na região ovariana. Sim. Né? E a gente vê o quê? Perda da densidade óssea. Eu faço cirurgia, eu sou implantodontista, né? Faço reconstruções ósseas, implantes. Então, assim, a gente vê muito nas tomografias, nas radiografias panorâmicas, a gente consegue fazer hoje diagnóstico de osteopenia e osteoporose pela radiografia panorâmica, né? Então, o que a gente percebe? Logo que a mulher diz, já entrei em menopausa, estou há mais de um ano sem menstruar. A gente vê nitidamente perda da densidade óssea. É muito rápido que isso acontece. Então, o que a gente tem que fazer? Preparar o corpo para chegar nessa Não esperar chegar em osteoporose. Não esperar você ter retração gengival, não esperar você ter perda óssea horizontal, né? Ter perda dos seus implantes, dos dentes, como você falou antes, que você atende paciente, já perdemos dentes com mobilidade dental, né? Com desgaste nas articulações, e quando a articulação temporomandibular aqui tá com problema, a sua coluna todinha vai estar, né? Todas as articulações do corpo estarão também, né? Então, não esperar você sentir isso na pele, como nós duas sentimos, né? Que bom que foi por um curto período de tempo e a gente conseguiu logo dar a volta nisso, né? E conseguir um balanço hormonal de novo com a reposição dos foi né? minha salvação, Adria. Acho assim, que eu estava realmente num período muito difícil e isso se estende para o teu social, né? Isso é legal conversar, que a mulher, ela não vai passar esse período sozinha. Na verdade, elas tentam passar esse período sozinha, mas isso afeta a relação com o marido, com os filhos, que aquela mulher fica mais irritada, com o marido, porque a vida sexual não é a mesma. Então, tem uma tendência a um isolamento social, não tem mais aquela vontade de sair. Então, isso tudo afeta a tua saúde, autoestima, principalmente. Né? Então, eu vivi muito nesse período do pós-gestação, principalmente, que a minha autoestima estava muito baixa, eu estava muito cansada, assim, me cuidando muito bem, né, com suplementação e tudo. Mas quando eu vi meus hormônios, eu falei, cara, tá aqui o problema, mas eu não quero tomar hormônio sintético, não quero nada que não seja compatível com o meu corpo. Eu sou bem natureba, eu quero continuar assim, né, sem tomar medicação. E aí que vocês apareceram e eu comecei a entender e buscar, né, comecei muito a buscar os hormônios bioidênticos. E foi uma virada de chave, Adri, no curso mesmo, que eu comecei o uso ali dos hormônios, eu já comecei a me sentir melhor. Eu lembro que eu saí do curso, eu olhei pro Rafa, que é meu marido, né? Eu olhei e falei, nossa, que bonito que você tá. Como eu tava, assim, tão desligada dele, sabe? Desligada de tudo, da autoestima também. Aí já quis pintar o cabelo, já quis fazer... Então, você vê como esses hormônios deixam o seu humor também afetado quando não estão ali em equilíbrio. Então, esse é o principal. Demais. Você identifica as pessoas pela forma que ela chega no consultório. Num bom dia que você dá para a pessoa, você já sabe. Ai, meu Deus, essa mulher aí tá com um desbalanço muito grande. Tá a forma que chega, a forma que olha, a forma que conversa. Então, quando você começa a ver a pessoa muito desanimada. Isso. Assim, eu peço que os médicos comecem se tiver médicos aqui, dentistas também, que comecem a pedir esses exames também, porque a maioria acaba não pedindo, pede os exames habituais, não pede perfil hormonal. Então, os exames básicos, uma vitamina D, entender como está esse organismo ali, nesses níveis séricos também, vai fazer toda a diferença, né, Anne? Ou você que é um paciente, peça por esses exames, entenda como está seu corpo, né? Busque entender como está a sua testosterona. É por isso que, né, a ideia desse bate-papo de mulher é levar essa informação, porque as pessoas precisam ter esse conhecimento para exigir do profissional, que o profissional se atualize. Questione. Hoje as pessoas chegam no consultório buscando tratar na integralidade. As pessoas não querem mais ser segmentadas. Elas querem um tratamento integral. E eu falo assim, não é só, né? É corpo, mente e espírito. E eu acho que isso se perdeu, né, ao longo do tempo aí. Os médicos de família cuidavam muito melhor dos pacientes. Eles ouviam tudo, né? Do que tratavam a parte
profissional junto, era mais, tinha mais proximidade, entendia melhor como, né, como era a vida da pessoa, como era a rotina. Isso faz toda a diferença em qualquer tipo de tratamento, odontológico, né, em todas as áreas da saúde, na fisioterapia, na biomedicina, na estética, né? Então, eu acho que o profissional tem que estar preparado hoje para o integral, né? Que é o que você faz maravilhosamente bem hoje, né? Eu acho que é um atendimento muito mais humano, né, Adri? Você olhar para aquele paciente e eu vejo como o paciente vem já encaminhado. Eu passei pelo nefrologista, pelo reumatologista, e eu falo, poxa, a causa está nessa inflamação, que com certeza tem uma ligação hormonal, que tem uma ligação com suas vitaminas. Então, quando você olha para isso, você consegue dar um resultado muito melhor para o paciente também. Então, ele consegue ter mais qualidade de vida, sem ficar dependendo de muitas opiniões, de muitas informações, né? Eu vejo os pacientes perdidos mesmo no tratamento, sabe? Cada médico orienta de uma forma, passa uma medicação, aquele paciente fica ali naquela busca por algo que o médico vá trazer esse conforto. E aí eu falo, não, mas quem é o agente mais ativo do teu processo de cura é você. Então, entenda essa importância também de você entender sobre o seu próprio organismo, né? Então, eu gosto de explicar, eu gosto de dar uma aula aqui para o paciente, para que ele entenda realmente o que vai acontecer com o corpo dele. Até porque quando o paciente entende o que está acontecendo fisiologicamente com o seu corpo, ele vai conseguir aderir melhor ao tratamento, né? Então, o que a gente busca hoje? Uma vida sem medicamentos, fugir das drogas, né? E devolver aquilo que o corpo, com o envelhecimento, com o estilo de vida, com o estresse, enfim, vai perdendo, né? Que são principalmente os hormônios esteroides. E aí vem, através disso, o desequilíbrio da tireoide, né? Então, o que acontece com a mulher quando ela entra em menopausa? Primeiro, ela fica metabolismo estaciona, né? O metabolismo começa a ficar lento, então ela ganha peso, retenção de líquido, né? Ela começa a sentir dor, porque os hormônios esteroides, principalmente a testosterona, fazem antinocicepção, eles diminuem essa sensação de dor. Então a mulher começa a ficar dolorida, tudo dói, né? A gente brinca a idade do condor, né? Tudo dói, tudo é ruim, ela já está depressiva, já não se gosta mais, porque ela começou a ter ganho de peso, né? Não consegue mais praticar atividade física porque ela está cansada, sem energia. Ela já acorda cansada porque ela passou uma noite péssima, não dormiu bem. Produz melatonina também. Uma das primeiras coisas que acontece com a mulher em menopausa, perder a vesícula. Isso é muito comum de acontecer. A mulher entra em menopausa e perde a vesícula, né? Enche de cálculo aquela vesícula. Por que isso acontece? Porque a gente perde os hormônios que regulam o nosso metabolismo do cálcio. Então, esse cálcio que era para ficar nos ossos, está onde? Circulando e vai parar nos tecidos moles, né? Vai parar no rim, vai parar na vesícula, vai parar nos dentes, né? Tártaro, tem muita mulher que entra em menopausa, a gente chama todo mês. Começam as nodulações, nódulos, né? Começa a calcificar as articulações, começa a enrijecer. Muito, né? Começa a ter calcificações cerebrais, pulmonares, a memória começa a ficar ruim, cognição, né? O raciocínio começa a ficar lento. Tudo isso pela deficiência dos hormônios, né? E que mais você pega de sintomas, assim, das mulheres que chegam em menopausa? Tudo isso que você falou agora e mais um pouco, assim. Então, às vezes a paciente nem nota, aí eu começo a questionar, mas como tá as articulações? Aí eu começo a ver a mãozinha já toda mais, assim, atrofiadinha, tá com várias artroses. Principalmente, eu acho que o principal queixa é mais a labilidade emocional e a oscilação do humor. Esse é o que a paciente fala, eu tô muito irritada, Então, elas vêm buscando isso. E a gente vai fazendo perguntas, vai entendendo mais aquele organismo. Não, mas eu tenho um nódulo na tireoide, eu também tenho um nódulo na mama. Eu tô com problema no dente, tô com o dente inflamado, né? Tô com canal, E aí você começa a falar, tá, mas isso tudo tá falando sobre o mesmo caminho, né?
vem da mesma causa, vem da mesma deficiência. Então, isso são só as consequências que o corpo vai mostrando. E aí, quando você começa a fazer uma boa reposição hormonal, da forma correta, isso vai regredindo. Então, tem nódulos que estão desaparecendo, né? Que o médico fala, como assim? Não tem mais aquele nódulo que eu acompanhava há 10 anos. Tem nódulos diminuindo também. A panorâmica que você falou, melhorando nos aspectos, né? Então, sai um pouco só dos sintomas, mas a qualidade do sistema mesmo, funcionando muito mais em equilíbrio. Então, é isso que eu pego bastante. E a gente volta a ficar produtiva, né? Que a mulher começa a ficar improdutiva quando tá nessa fase. A gente não consegue mais né, fazer nenhuma atividade que a gente fazia antes. E eu experimentei isso. E eu chorava, porque eu queria fazer, mas eu não conseguia. Né? Aí, quando eu consultei, eu tinha sintomas de infarto. Gente, eu tô infartando. Eu tinha dores no meu peito, estendia pro meu braço. Sintoma clássico, mandíbula. Gente, tô infartando. Aí fazia exame, não, ok. Aí endócrino, não, tá tudo normal. Tá tudo dentro da referência do laboratório, os seus exames. E eu tava em menopausa química. O único exame que não me pediram... Porque é tão difícil o médico pedir esses hormônios hormonais detalhados também, né? Às vezes pede um ou outro. Eu percebo que o perfil tireoidiano hoje já entrou bem nos exames solicitados, né? Então, tireoide é uma glândula que está sendo bem estudada, mas aí os hormônios ovarianos e gonadotróficos não são pesquisados. Então, tem... E a tireoide depende da ação dos hormônios esteroides. Falta, né? Funcionar. E daí tem tireoidite de Hashimoto, por exemplo, outras doenças autoimunes. Mas a indisposição dos mais relatados também aqui na prática clínica, que minha vida mudou. Eu fazia exercício físico, eu era super ativa, eu era uma pessoa que conseguia, dava conta da casa, dava conta dos filhos, do marido, e hoje eu não quero saber, não quero ficar na cama, né? Muitas vezes essa mulher também entra numa depressão. Então, o psicossocial é muito importante. E é pouco falado, a menopausa é pouco falada, é pouco estudada. É um momento que muitos médicos falam que é o natural, o fisiológico, e realmente é fisiológico, mas que tem um caminho que pode ser um pouco mais tranquilo, e que ela tenha mais qualidade de vida, principalmente por essa menopausa precoce, por esse momento vindo antes da hora, né? Então, essa mulher precisa, a mulher moderna precisa ter um cuidado mais direcionado. Então, os profissionais têm que ter esse cuidado também para trazer mais qualidade de vida, né? Para ela ter o... Então, o primeiro passo, né? Eu preciso me conhecer, né? Preciso entender se eu tô com esses sintomas. E não importa a idade, é isso que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. A menopausa, ela pode acontecer em qualquer idade, que é o que a gente estava falando antes. Então, assim, hoje o que a gente mais vê, além da natural, né, é uma menopausa química pelo uso de medicamentos, infelizmente. Né? Então, o primeiro passo é você tentar ficar longe. Que orientação você dá, assim, para essas mulheres que vêm já com anticoncepcional ou com o DIU? Você já teve... Pela questão da odontologia, você consegue abordar isso com a sua paciente? Porque eu vejo que até como médica é difícil. Sim, muito, porque a saúde começa pela boca, né? E eu tô falando isso todo frase dia clássica também. Tem que passar numa dentista biológico, porque senão às vezes a gente não vai conseguir resolver tão fácil. Tem que passar no dentista biológico que entende de hormônio. Porque quando a mulher toma anticoncepcional, tá usando um DIU, tá usando o implante, o chip da beleza e outros implantes aí que juram que é bioidêntico, mas não é, né? A gente começa a sofrer muitas alterações na cavidade oral, né? Uma desbiose oral, por exemplo, que é causada pelo uso de medicamentos e de hormônios, de falsos hormônios, hormônios análogos, né? A desbiose oral
é o que leva depois a uma desbiose intestinal, por exemplo. E o problema de muitas mulheres que estão tomando anticoncepcional, que perderam os ovários, porque entraram em menopausa natural, uma das primeiras alterações que elas têm também é o intestino. O intestino sempre funcionou bem, agora está com o intestino preso. E aí ela começa a não absorver mais nutrientes super importantes para todo o seu metabolismo, né? Vitaminas e minerais que são absorvidos no intestino, elas perdem essa capacidade pelo uso da droga, né? Então afeta todo o sistema. Começou na boca, o problema sim, começou na boca. Começou na boca, passou para o intestino, a depressão muito vem daí também. Né? Tendo alteração intestinal, a gente produz 95% é produzido no intestino. Imagina o intestino que está constipado, que não tem um peristaltismo eficiente. Então... Isso, então mulher em menopausa não é para tomar antidepressivo, é para tratar o intestino. Só que eu não consigo tratar o intestino se eu não tratar a boca. É simples assim. E aí, afetando a saúde bucal, intestinal, outra glândula que é afetada diretamente com isso é a tireoide. E aí você fica com o metabolismo lento demais. Então você tem dificuldade de cicatrização, muita dificuldade de cicatrização. Qualquer procedimento que você vai fazer vai demorar muito, o pós-operatório vai ser difícil, vai demorar a inflamação vai ser maior também. Você otimiza muito a operação, né? Tem trabalhos mostrando, estava procurando para mandar para uma colega, uma aluna que estava precisando de uns artigos, né? Aí eu estava procurando artigos mais antigos e encontrei artigos que ligam a testosterona à cicatrização da mucosa bucal. Porque muitos questionam, mas o que tem a ver dentista entender de hormônio? Não, a boca não deveria ter sido separada do nosso corpo, né? Porque a boca está aqui. Do nosso, exatamente. Em Portugal a gente fala o quê? Como é que é em Portugal? É medicina, né? É o médico dentista. Porque lá é essa divisão da odonto e da medicina. Então, o dentista também tem que falar sobre saúde, tem que falar sobre intestino, tem que falar sobre boca, tem que falar sobre os hormônios. Então, se eu estou com a minha saúde bucal desequilibrada pelo uso dos anticoncepcionais, eu afeto a minha tireoide. E é uma cascata, né, Adri? Isso tudo. E aí afeta o cascata. Você tem que interromper esse ciclo vicioso de eventos ruins e inflamatórios para o seu corpo. Né? Senão você não evita as doenças crônicas. Hoje a gente relaciona a maioria, se não todas, as doenças crônicas com alterações. E você está usando a citocina, que eu amo. Eu deixo a citocina aqui do lado, gente. Aqui, ó. Ó. Hormônio do bem-estar. Ocitocina. Mulher em menopausa precisa usar a ocitocina para melhorar o seu humor, né? Para melhorar as relações sociais que a gente estava falando antes. Então tudo tá ligado, né, Adri? Não tem como a gente falar. A gente vai falar sobre menopausa, mas a gente vai falar sobre tudo, né? Não consegue falar só sobre um assunto separado. Não dá para separar. Nosso organismo é o todo, né? Então, dar essa consciência para o paciente dessa importância de entender também o melhor caminho, né? Às vezes vai buscar uma orientação que não é uma orientação tão bacana também para esse organismo, através das medicações, né? E é um caminho que muitas vezes sem volta, porque você começa a criar uma dependência, né? Então, entender a real causa, eu acho que é o caminho mais legal para ter um... E que você orienta para as mulheres mais jovens, né, para se prepararem para essa fase? Bom, para as mais jovens, você diz ali nos 40 anos já, que já estão no caminho. Minha idade, 43, né? Já estão com o pezinho. Dá pra gente usar muito também vitaminas, né? A gente tem um suporte nutricional, um bom suporte nutricional também deixa o teu organismo ali mais apto a segurar melhor essa regulação hormonal. Então, dá para usar plantas fitoterápicas também, gosto bastante de adaptógenos, ashwagandha, tem a maca peruana, tribulus terrestre. Então, a gente tem um suporte ali
antes dos hormônios, muitas vezes, que pode ser feito através de nutrientes, vitaminas, antioxidantes, minerais, para deixar aquele organismo menos inflamado possível, mais nutrido possível, para ele ter um caminho mais tranquilo. E associado também aos hormônios, fazer um continuado com essa suplementação também, que é bem interessante. Ela é muito importante antes de você Exato. começar Não a precisa sentir, esperar os sintomas né? acontecerem. Então, é sempre aliado ali exames laboratoriais, entender como tá aqueles níveis, que muitas vezes, nem aos 40 anos, aos 25, né, eu atendo pacientes da minha idade, que já tem um nível, uma testosterona muito baixa. Eu falo muito baixa mesmo, 14, 10. E isso já tem uma indicação de começar uma reposição para que teu corpo não tenha uma menopausa muito precoce, né? Então, acompanhar individualizar, né? É até difícil falar porque é muito individual. Então, cada paciente tem a tua história, tem as suas doenças, os seus diagnósticos, as suas medicações, né? A sua história de vida também. Isso tudo tem que ser bem alinhado e conversado para a gente chegar no melhor tratamento também. E aí, tem muitas pacientes que começam antes do tempo mesmo a reposição. Eu sou uma delas e estou me sentindo muito bem. Eu acho que eu nunca me senti tão bem na minha vida em questão de disposição. Eu estou trabalhando desde as 2, tá? Desde o meio-dia, na verdade, que comecei a trabalhar. Não parei até agora. Tenho um filho de 1 ano, vou chegar em casa, tenho a rotina de casa ainda para acontecer. E tô ativa, não tô, né? Não tô cansada, não tô com dor. E isso aconteceu no pós-gestação. Tava muito cansada, muito desgastada. E meus hormônios, eu tava com um atesto de 16. A minha era 28, 16, eu tava agora hoje nem vou falar, mas tá assim. Sou rara. Claro, a reposição, eu falo assim, a reposição Sim. não faz milagre. Estilo de vida, alimentação. Você tem que mudar Com certeza. hábitos. A alimentação é fundamental. Então, como é que você prepara o corpo? Né? Primeiro, controle do estresse. Tenta fazer uma atividade que você gosta de fazer. Ah, eu odeio ir pra academia, não gosto. Não faz outra coisa. Eu sempre falo, você tem que estar bem. Você tem que estar corpo, alma e espírito. Eu sempre falo para o paciente, né? Ó, A gente não consegue separar Exato. isso. Energia. Tem uma paciente minha que eu nisso. amo muito, que é a Karen, que está aqui. Eu acho que você conhece também a Karen. E a Karen é uma paciente oncológica e ela começou o tratamento hormonal e, assim, ela é outra Karen. Ela falou que eu sou outra Amanda, porque ela lembra de mim nesse processo aí, ventinho pequenininho, super exausta, cansada. E eu não tinha energia pra nada, assim, ela ia em casa, ela me via assim, lá, meio prostrada, sabe? Falava, eu preciso fazer várias coisas, mas não tava tendo a ação, né? A energia pra ter a ação. E a Karen também teve uma mudança muito legal, então a gente vê como isso, em várias fases da vida, em vários diagnósticos, tem uma compatibilidade tão boa, né? Que o corpo, ele responde com a sua individualidade, né? E responde rápido. Então, foram 30 dias de tratamento que eu já me vi muito diferente. Já me vi saindo daquela bolha da indisposição. Eu, menos de 2 semanas, estava novinha e foi. A gente como merecemos, né? Então, como merecemos, né? Então é isso que a gente precisa passar para a mulherada. Você não precisa sofrer isso, né? E buscar o caminho certo. Então, alimentação, super importante. Tem que ser bem orientada nesse sentido, né? Tentar tirar os alimentos inflamatórios da sua vida, que foi o que eu fiz, né? Tentar se livrar das drogas, dos medicamentos. Tentar buscar algum tipo de controle do estresse, alguma atividade física, movimentar com o seu corpo. A gente tem que se permitir isso, né? Vida moderna, como você falou, a mulher não se permite mais. A gente quer cuidar de todo mundo e não cuida da gente. A gente não e eu vejo mulheres que aparecem aqui no consultório assim, agora é minha vez de cuidar de mim, porque eu já tô na menopausa, né? E aí já estão sobrecarregadas mesmo, muito cansadas. Então não precisa esperar esse momento chegar para ter esse cuidado, para conversar sobre isso, né? Para conversar sobre essa transformação, porque é uma transformação mesmo. O corpo vai passar por essa transformação. Você precisa estar orientada. E não só mulheres
os homens também, não é a live sobre isso, mas os homens também entram na andropausa. Então, se seu marido também tá nesse processo ali, tem... É pra família, né, Adri? Às vezes a gente fala pro paciente que tem que passar a família mesmo. A ideia do bate-papo é para a família, para a saúde geral, né? E a mulher é muito focada na saúde para todo mundo. Então, eu acho que a gente não precisa passar por isso. Isso que nós duas passamos, eu quero que quem está nos ouvindo não passe. Você não precisa disso, né? Quem já está em menopausa, já está partindo para doença crônica, tem uma deficiência dos hormônios, a gente tem como desacelerar esse processo inflamatório e começar a reabilitar o seu corpo, né? E por isso que eu falo que é integrativa, é unir as profissões, né? É tratar o paciente na integralidade. É a doutora Amanda, que é médica, né? Que a gente troca muito, eu como dentista. Então, a gente precisa um do outro para complementar o tratamento do nosso paciente. Tratar ele como um todo, né? O profissional, ele tem que começar a buscar isso. Hoje que a gente vê muita reserva de mercado, né, Amanda? Eu quero esse paciente só para mim. Não importa se eu não deixar ele 100%, eu quero ele, né? E a gente não divide, a gente soma, né? Quando a gente entende que o trabalho tem que ser multidisciplinar. A integrativa, ela convida você a entrar. A integrativa mostra eu atendi um paciente agora, né? Também, e ele falou, nossa, você conhece a doutora Adriana, o doutor Marco? E eu não, aí eu falei, por quê, né? Porque eu tô com os livros do doutor Marco, botei aqui do lado, então eu tenho ele aqui do lado, né? Aí o paciente falou, nossa, mas tudo se liga, né? O universo é muito pequeno. Eu falei, não, porque as pessoas que estão buscando isso, elas vêm do mesmo lugar, então elas estão na mesma onda, né? Na mesma energia, na mesma frequência. Isso. Então os pacientes já te buscam e você vê que eles já estão vindo com muita informação, eles já querem o melhor do organismo, eles já querem ter uma saúde melhor, eles já buscam por tirar aquelas medicações. Então, lógico que, Adri, né? Para explicar para quem não entende. Eu não vou tirar medicações e isso é todo um processo. Então, o paciente tem que ter esse conhecimento, entender esse processo. Que aos poucos a gente vai desmamando medicações mais intensas ali, né? Eu falo que a gente exato. E vamos fazendo trocas conscientes. Então, por exemplo, a ocitocina é um hormônio natural, né? O nosso corpo produz. Eu também. Eu uso o dia todo. Eu consigo substituir o Rivotril por uma ocitocina e uma atividade poderosa. Com a reposição de hormônios, vai aumentar minha libido, vou namorar mais. Isso vai me deixar melhor, mais feliz, né? Mulher que namora não tem feliz. Saúde sexual é vida, né? E essa vida. Todos os relatos do pós. Então, os relatos do anti-reposição hormonal, indisposição, cansaço, fadiga. Do pós. Minha vida tá muito diferente, minha vida sexual é outra. Eu e meu marido viajamos, a gente tá fazendo atividades juntas, a gente tá muito mais unido, a gente conversa sobre isso. Então, isso é muito legal, assim, eu nem imaginava que ia ter tanto relato positivo nessas questões, né, amorosas da saúde sexual. E é um dos principais, eu vejo como isso faz falta para as mulheres. Muitas mulheres se afastam disso. Isso faz toda a diferença na vida de uma mulher. E quando a mulher entra em menopausa, ela perde isso. Sim. Isso é triste, né? E hoje a gente sabe que a gente consegue reverter. Então, quem já entrou em menopausa, mulher que está 10, 20, 30 anos em menopausa, começa a equilibrar, fazer esse balanço hormonal e a mulher começa a ficar sexualmente ativa de novo. Ela vai começar a ficar sem dor, vai voltar a ter lubrificação. A pele muda, a vulva muda também. Então... A pele muda. Ela vai buscar um profissional para fazer estética facial, por exemplo, e a tua pele vai estar hidratada, ela vai responder ao tratamento daquele profissional. Né? O preenchimento que a gente faz. Hoje a gente fala muito de colágeno. Quem faz colágeno? Fibroblasto. A mulher em menopausa, ela tem pouca quantidade de fibroblasto e esse fibroblasto doente não tem capacidade de fazer aquilo, né? Então, ela postou esses dias, ela acordou. Acorda aí, agora é minha vez. Marido
você é feliz, né? Você acorda bem, você dorme bem. Gente, eu acho que foi bem... Espero que a gente tenha abordado um pouquinho de tudo aqui, né? Vamos fazer outras lives também, né, Adri? Sobre saúde feminina. A gente vai começar a falar. Tem muito assunto pra Vamos gente falar sobre conversar. gestação também. E os homens do homem é difícil. Mas é bom, se tiver homens aqui... A gente... É o universo complexo, mas o homem tem que acompanhar o nosso para entender o universo da mulher que está do lado dele. Identificar também com isso, quando começar a perceber que a esposa, que tá tendo alterações, e entender que tem um caminho bem legal para ela, se ela se cuidar, ter esse companheirismo dele, porque tem essas mudanças, né? Então o marido tem que estar junto. Tem que modular e usar os hormônios para aguentar e segurar a onda ali da mulher. E estar feliz junto com ela, né? Então, vamos tentar se conhecer, né? Vamos procurar profissionais da integrativa que estão aptos a tratar você na integralidade. Né? Como eu falo, tratar corpo, alma e espírito. E é assim que funciona. E aí você vai ter realmente uma qualidade de vida. É assim que o profissional consegue promover saúde para o seu paciente. Né? E os colegas que ainda não estão na integrativa são conhecer, a estudar, a entrar nesse mundo maravilhoso. Né? Não só dos hormônios, mas de tudo que a integrativa aborda, né? E que a gente vai trazer aí outros assuntos. Estou disposta a conversar mais sobre isso, sobre todo o universo feminino. Se quiser, também pode chamar a gente pelas redes sociais. Se tiver alguma dúvida mais específica, quiser conversar sobre, né, o assunto, é bem legal debater e tá aberta a conhecer essas alternativas da integrativa, conhecer os profissionais também, saber que o corpo responde como um todo. Então, a gente precisa dar esse cuidado bem direcionado também. Muito obrigada, Ana. Agradeço de coração você ter vindo. Até a próxima. Obrigada a todos que estiveram aqui. Todo mundo gostou. Vou deixar lá. Vou deixar salvo quando aqui. E no YouTube, se quiser rever aí, mandar para as amigas, né? Para passar essa informação para o maior número de pessoas que você puder. Né? Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente volta com mais assuntos aí de saúde feminina. Beijo, Adri. Beijo, Amanda. Boa noite, pessoal. Até mais. Até tchau, tchau. Próximo.